Oi, gente, meu nome é Ana Gabriela, eu sou voluntária da ARE e hoje a gente vai entrevistar o engenheiro Ricardo, que fez mobilidade na FEUP. Oi, Ricardo, tudo bom? Se apresenta pra gente. Olá, Anne, tudo bom? Como você disse aí, eu me formei agora há pouco, tem um mesinho que eu me formei, completei esse ciclo aí lá na Poli, então eu posso dizer que sou engenheiro já. E eu tive a oportunidade de viajar para a Universidade do Porto, né, a FEUP, e foi sem dúvida uma experiência muito, muito bacana que eu acho válido compartilhar com mais gente para inspirar e incentivar as pessoas a buscarem esse tipo de experiência, se possível também, né? Sim, sim. Tu pode dizer pra gente como é que foi o teu processo de aplicação? O processo de aplicação, para ser sincero, foi bem rápido, porque o prazo estava bem em cima, mas eu contei com a ajuda do pessoal da Assessoria de Relações Internacionais, tanto da Poli quanto da Universidade de Pernambuco, né? Através do professor Guido Corrêa de Araújo. Foi um professor que me deu um suporte muito, muito bom aí nessa parte da aplicação. Ele Então, foi acho teu que, professor tutor? olha, eu não me lembro agora quem foi meu professor tutor. Eu não me lembro desse título, assim, sabe? Mas dentro do processo de aplicação e da escolha das cadeiras até que eu paguei lá, tiveram duas pessoas que foram muito importantes. Uma foi o professor Guido, que eu falei, e que ele assim, me deu todo o suporte de falar sobre a universidade, acho que ele tinha uma relação com o pessoal de lá também, então ele me recomendou ao pessoal de lá e também me trouxe várias informações que foram importantes. E a outra pessoa que me ajudou muito foi a professora Ieda Povós, lá da Poli. Ela, junto comigo, a gente sentou, viu o perfil curricular que tinha lá na FEUP, e ela me deu um conselho até, que eu estava querendo pagar as cadeiras lá no intercâmbio para meio que não perder tempo do meu curso, digamos assim, né, com as cadeiras do perfil curricular da própria Poli. E aí ela chegou para mim e disse, eu acho que você devia buscar cadeiras que não tenham aqui. Acho que você devia buscar coisas que venham a agregar, coisas que venham a somar e lhe trazer um diferencial. E aí terminou que as cadeiras que eu paguei no intercâmbio foram cadeiras que, digamos assim, não acelerou a minha formação aqui no Brasil, entendeu? Foram cadeiras, o curso lá era de mestrado integrado em engenharia civil. Então, no último ano desse curso, ele tem cadeiras mais práticas, cadeiras que lhe preparam para o mercado de trabalho. Quando a pessoa sai lá, ela sai mestre, eu acredito, né? O curso de mestrado integrado. Então, esse último ano, as cadeiras que eu paguei foram mais desse último ano, sabe? Ah, sim, que massa. Foram cadeiras mais Atrasou o teu práticas, curso? assim, e foi muito bacana. Olha, é relativo isso, né, de atrasar, porque, assim, acredito que atrasou a minha formação, né, eu me formei agora, como eu disse, no mês passado, provavelmente eu teria me formado um pouco antes, mas os benefícios dessa experiência, tanto profissional quanto pessoal, eu não considero que houve nenhum tipo de atraso, sabe? Muito pelo contrário, Sim, foi sim. muito, muito válido. Mas tu sentiu dificuldade quando chegou em Portugal? Olha, eu acho que de todos os países da Europa, né, acho que é o país que mais é semelhante aqui a gente, tanto pela língua quanto pela cultura que a gente, esse intercâmbio de culturas, né, que houve pelo processo enfim, de colonização, enfim, uma pátria que é próxima da gente, né? Então, eu acho que foi um processo ok, foi mais tranquilo do que se eu fosse para um país de uma língua diferente, por exemplo, né? Mas acho que o
o humor dele é um pouquinho diferente, o humor deles é um pouquinho diferente lá. Então isso talvez tenha sido a parte de adaptação, assim, que A cultura, né? sido mais complicado. Eles são bem literais, eles são bem... eu pensava duas vezes antes de fazer uma pergunta óbvia, digamos assim. Sim. Mas foi tudo ok. A faculdade lá nos recebeu muito bem. Eu, como estudante brasileiro, eu não era considerado um Erasmus, que tem esse termozinho lá, que são... Os Erasmus são os estudantes da Europa que fazem intercâmbio entre si. Então, são estudantes europeus que estão em outro país fazendo esse intercâmbio. Então, acho que para eles se formarem lá é obrigatório que eles façam ou um intercâmbio ou algumas outras atividades. Então, tinha muita gente lá de outros países. E logo que eu cheguei, eu fui recebido junto com esses outros alunos europeus e até de outros países. E eu na recepção lá, mais de uma ocasião, assim. Então, havia uma atenção especial para esses alunos que estavam em processo de mobilidade. Foi bem bacana e a receptividade lá da FEUP foi fantástica. Ajudou a conhecer mais gente, né? E se sentir mais familiarizado, né? Com tudo. No caso, tua experiência não foi só com os portugueses, né? Tu teve contato com outras culturas, né? Além do povo de lá. Sem dúvida. Sem sombra de dúvidas. Alunos E assim, as cadeiras que eu paguei, eu tinha sempre a opção de pagar em português e pagar em inglês também, né? Então, algumas cadeiras, acho que a maioria eu optei por pagar em inglês, até para ter essa... Claro que é mais difícil, né, para a gente, mas eu acho que vem a agregar nessa segunda língua aí para a vida, né? Então, dentro dessas cadeiras eu estudei com alunos internacionais de outros países, de outras culturas, e fiz trabalho junto com eles, discutimos atividades, então isso foi muito bacana também. O que foi que te fez se interessar na FEUP? É uma faculdade de referência lá em Portugal. Eu acho que do Porto, ela é a maior em termos de alunos, né? Tem uma estrutura muito, muito boa. Assim, a tecnologia, a estrutura que a universidade oferece, como eu disse aí, né? As cadeiras que eu paguei foram um pouco mais práticas. Então, laboratório, aula, a gente fez visitas técnicas. Eu, como engenheiro civil, eu paguei uma cadeira lá que era de manutenção e reabilitação de edifícios. Então, eu fiz visitas a obras junto com a turma, junto com o professor lá. Houve outra cadeira também de direção de obras, que eu visitei o Norte Shopping, que é o maior shopping lá do norte de Portugal, que estava fazendo uma reforma enorme lá. Na verdade, uma ampliação. E aí a gente fez uma visita lá, depois pôde voltar para a faculdade e ir para o laboratório para fazer algumas análises, para fazer alguns estudos. Então, acho que essa estrutura foi o que me chamou a atenção, assim, em relação à FEUP. O site deles tinha muita informação também, tem que catar, né? Não é aquele negócio dado assim, mas você tem que buscar. Não tem tudo esmiuçado assim, mas se você procurar, você encontra. E depois que eu vi a estrutura, isso me deu ainda mais ânimo para ir. Eu vejo muito, entrevistando vocês, né, que fez intercâmbio, eu vejo muito vocês falando do suporte que a faculdade dá. E eu sinto um pouco de falta disso da Poli. Para os alunos que você diz residentes daqui ou para os que vêm de fora? Acho que a Poli recebe poucos, né? Recebe pouco, mas assim, em questão da gente, de aluno da Poli mesmo. Sim, é verdade.
Aí sente muito essa diferença quando chega em outra universidade, né, de fora. É verdade, é verdade. Acredito que a Poli, em relação a essas atividades extracurriculares, em relação a essas visitas, ela ainda carece um pouco, né? Mas é importante trazer esse feedback para estar buscando sempre evoluir, né? E só para pontuar aqui que acho que eu não cheguei a comentar quando é que eu fui, né? Então minha memória pode não estar tão fresca e talvez seja por conta disso, né? Eu fui para o intercâmbio, eu passei um ano lá em Portugal durante o segundo semestre de 2018 foi de agosto de 18 a agosto de 19. Foi um ano. Só para contextualizar aí, deixar o pessoal ciente. E contextualizando também que essa entrevista está sendo diferente para a gente, porque geralmente a gente faz com a pessoa em mobilidade. É verdade. Aí, no caso, ele já fez. Exato. Mas, e se minha memória falhar também, vocês me perdoam. É por causa disso. Exato. Mas sim, tu voltaria para Portugal em outra oportunidade? Voltaria. Eu acho que assim, eu gosto muito da cidade que eu vivo, né? Recife, Pernambuco. Eu sou muito bairrista, como o pessoal costuma dizer. Então, eu hoje me vejo morando aqui. Espero poder retribuir um pouco do que me foi proporcionado através da universidade. Essa experiência me agregou, me trouxe conhecimento aí que eu espero poder utilizar a favor de Pernambuco, a favor de Recife. Se tu pudesse avaliar o quanto que essa experiência do intercâmbio agregou na tua vida profissional hoje em dia, né, e na pessoal também, como é que tu diria que foi? É difícil dizer qual dos dois foi mais importante, né, o lado pessoal ou o lado profissional, porque ambos realmente saem fortalecidos de uma experiência de um ano morando em outro lugar, né? Tendo toda essa experiência de cultura que a gente comentou um pouco, você ter a oportunidade de visitar outros lugares também, né? Porque o custo lá é mais barato até para você fazer alguns voos, para você visitar alguns lugares próximos assim. Então, pessoalmente, foi muito bom essa possibilidade de conhecer outras pessoas de outras culturas, ouvir elas falando do próprio país, né? Abre bastante a cabeça para o mundo e isso vem agregar para qualquer coisa que eu venha fazer daqui para frente, né? Essa mente mais aberta. E no lado profissional, eu ainda estou me formando, assim, digamos, estou agregando conhecimento, então acho que eu vou colhendo os frutos ao longo do caminho, né? Mas, sem dúvida, foi muito válido profissionalmente essa escolha que através da professora Ieda eu fiz de pagar cadeiras mais práticas, cadeiras que não tinham aqui no Brasil. Foi uma opção que eu não me arrependo, porque eu vi coisas que são tecnologias que existem lá em Portugal, que são bem difundidas lá e que aqui não são. Então, é um diferencial, né? E eu agradeço a professora Ieda por ter me aconselhado nesse sentido. Sim. O que muita gente tem dúvida na hora de voltar, né, é sobre a equivalência de cadeira. No caso, tu nem teve nada que deu para fazer, né? Pelo que eu entendi, essa parte da equivalência não é tão simples, eu acho, viu? Porque eu acredito que a faculdade daqui tem que reconhecer, né, a ementa de lá, porque tem que haver uma similaridade entre a cadeira daqui com o conteúdo que é lecionado lá. Então é uma coisa que realmente tem que ser vista mais no detalhe, digamos assim, sabe? Não dá para você dizer que dá, que não dá, que se é fácil, se é difícil, que eu acho que você tem que alinhar com o coordenador do curso, né, com o seu professor tutor,
com alguém que possa lhe orientar e dizer se aquelas cadeiras vão poder ser aproveitadas, né, aqui no Brasil ou não. Mas, de qualquer forma, a experiência lá, mesmo que você eventualmente venha atrasar um pouco o seu curso aqui, vão ser matérias, né, cadeiras que vão estar no seu currículo e que o mercado com certeza vai enxergar aquilo como algo positivo, né? Sim, com certeza. Tu chegou a estagiar lá ou só estudou? Não, só estudei. Eu acredito que meu visto também nem dava essa possibilidade, sabe? Ah, sim, entendi. Porque era um visto de estudo, né? Você para ir para lá, você pode passar 90 dias sem visto. Os brasileiros podem ir passar 90 dias sem visto. Mas acima disso, você precisa de visto, e o meu visto me permitia apenas estudar. Então não deu para estagiar nesse período lá. Então tu só estagiou quando voltou? Eu estava estagiando, interrompi o estágio para ir, e aí quando eu voltei para a área, voltei para a obra. Ah, sim, entendi. Bom, e sobre a Ari? O que é que tu pode sugerir para a Ari melhorar essa experiência do intercâmbio das pessoas e tal? Olha, de maneira geral, na época quem me atendeu, quem me deu o suporte mais de perto foi Bruna, que ela acho que estava na função que você está agora. Então, eu conhecia ela já, eu tinha conhecia ela, tinha feito inglês com ela e tal, então a gente trocou uma ideia antes de ir, falou sobre outras universidades também, tinha a possibilidade da Espanha, de outras, enfim, outras possibilidades, né? Então, eu acho que em relação a esse suporte da Ari, meu contato foi mais direto com ela, assim. Eu me lembro que na época, como faz algum tempo já, né, faz 3 anos, a Ari estava até passando por uma reformulação, se eu não me engano. Se eu não me engano, na época era o professor Fernando que estava à frente lá, e logo depois eu acho que mudou um pouco essa estrutura lá, né? Então, sim. Eu acredito que, pelo feedback que eu recebi de algumas pessoas também, essa parte do suporte da Ari tem melhorado bastante. E de maneira geral, eu acho que a parte informativa pode melhorar um pouco, assim, digamos, o estudante saber que essa possibilidade existe, né? E definir quais critérios serão levados em considerações para dizer se aquele estudante vai poder ou não ir, digamos assim, sabe? Porque eu acho que muita gente não tem nem esse conhecimento de que existe essa possibilidade de fazer um intercâmbio pela Universidade de Pernambuco, né? Então, sim, eu acho que trazer mais informações para os estudantes nesse sentido para eles buscarem, né, essa experiência, saber que existe, é algo positivo, algo que pode fazer com que mais gente tenha essa experiência que eu tive e saia mais fortalecida quando se formar, né, na Poli. Sim, com certeza. Isso é uma coisa que a gente vem buscando muito melhorar, que é divulgação, essas coisas. E até esses vídeos mesmo, a intenção é que mais pessoas vejam, que tirem dúvidas e tenham interesse em ir. Eu indicaria a FEUP para os alunos da Poli? 10, sem dúvida. Eu indicaria demais. E eu sei que tem muitas outras universidades que possuem parcerias com a UPE, com a Poli. Eu lembro de ter visto lá algumas outras opções de faculdades muito boas também. Então, eu acho que, de maneira geral, as parcerias que a universidade firmou são muito boas e não vai faltar qualidade dentro desse universo aí.
E o meu intuito aqui, né, só complementando aí o que você disse, dessa parte, que vocês estão evoluindo nessa parte informativa, o meu intuito aqui é justamente esse, né, trazer mais informações para o estudante que deseja fazer essa mobilidade, trazer um pouco da visão, né, depois, né, assim, o mercado com certeza valoriza muito esse tipo de experiência. Então, eu estou à disposição aí também dos alunos que eventualmente queiram tirar dúvidas, queiram falar, eu estou à disposição aí para ajudar. Ah, sim, que ótimo, Ricardo. Ó, a equipe Ari Poli agradece muito a tua colaboração e deseja sucesso para você nas suas empreitadas futuras. E eu adorei te entrevistar, foi ótimo, foi um prazer te conhecer. E é isso. Obrigada. Igualmente, Anne, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite e espero ter ajudado aí. Minha memória pode ter falhado um pouco porque fazem 3 anos já, né? É verdade, mas foi ótimo, foi ótimo. Espero ter ajudado e estou à disposição aí. Tá bom? Certo. Enfim, é isso. Tchau, gente. Obrigada por ter assistido e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.